TCRA, TAC. Você sabe o que são esses documentos e o que eles representam no licenciamento ambiental? Quais são as consequências em caso de descumprimento dos acordos firmados e quais os benefícios ao meio ambiente? Quem são as entidades que elaboram esses termos? Quem fiscaliza? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. TCRA é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. É um documento que firma um acordo entre o órgão ambiental e a pessoa, física ou jurídica, interessada no processo, que pode ser gerado através de um auto de infração ambiental como medida de reparação do dano, ou através de um licenciamento ambiental por executar um empreendimento que venha a necessitar de qualquer tipo de intervenção em recursos ambientais. Por exemplo, supressão de vegetação, impermeabilização de solo, lançamento de efluentes, entre outros. Como forma de estabelecer os compromissos e as condições em que esses compromissos compensatórios e ou mitigatórios deverão ser cumpridos. Também pode ser emitido quando um novo empreendimento imobiliário que está em fase de aprovação em um município, de modo a fazer cumprir a quantidade de áreas verdes e sistemas de lazer obrigatórios por lei dentro do empreendimento em questão. Quando é feito o processo para a abertura de um novo loteamento, será exigido que existam neste novo loteamento as áreas verdes, e esse compromisso de implantação de áreas verdes é firmado através de um TCRA. Entre os compromissos e condições, podemos listar plantar mudas nativas, demolir construções que estejam em APP, as áreas de preservação permanente, modificações em processos produtivos, entre outras exigências. Ou seja, nesse acordo é definido como será realizada a compensação ambiental. O TCRA possui amparo no artigo 79A da Lei 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, acrescida pela medida provisória 1710 de 98, que autoriza os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, a firmarem o referido termo com pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento dos estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, que exerçam atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O TAC, por sua vez, é um acordo entre o órgão público e um indivíduo ou empresa que cometeram um crime ambiental. Nesse acordo, a empresa ou a pessoa física assume a infração e são definidos os termos de como ela vai reparar o dano ambiental causado. Em causas ambientais, o TAC é um documento utilizado pelos órgãos públicos, em especial pelos ministérios públicos, para o ajuste de condutas contrário à lei. Ele é celebrado como forma de obrigar a reparação de um dano ambiental pelo seu responsável. O TAC, previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública, foi introduzida no direito pátrio em 1990, legitimando o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios e demais órgãos públicos previstos na lei a tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Em ambos os casos, seja TCRA ou TAC, é definido nos documentos as medidas de recuperação de uma determinada área, que pode ser através de plantio total com espécies nativas ou em consórcio com exóticas, chamados de SAF, Sistemas Agroflorestais. Plantio por enriquecimento ou adensamento, ou então através da condução de regeneração natural, sempre acompanhada de uma data de início e uma data final das medidas de recuperação. No caso de não cumprimento, geralmente executam-se as cláusulas das penalidades. O que normalmente ocorre é o acordo ser firmado, as medidas de compensação começarem a ser implantadas
Porém, o segredo para alcançar o cumprimento do termo é um bom acompanhamento no período de restauração, através de manutenções adequadas e o monitoramento dessas áreas, uma vez que o TCRA ou o TAC só se dá como cumprido quando a vistoria do órgão competente para a fiscalização entende que o plantio pode ser abandonado, sem prejuízo das mudas introduzidas. Ou seja, as mudas não correm o risco de perecerem. Em muitos casos isso não acontece, o que resulta em multas por descumprimento do termo ou na prorrogação de prazos, causando mais gasto para o produtor rural e da área urbana. Quanto aos prazos, fixou-se ao TCRA um prazo de vigência entre 90 dias e, a depender da modalidade e quantidade das mudas, 3, 4 ou 5 anos, prorrogável por igual período, enquanto que no TAC não existe tal previsão. Importante destacar que estas são apenas algumas das principais diferenças. Antes de assumir qualquer obrigação, é necessário que aquele que pretende firmar algum desses termos junto a órgãos ou entidades legitimados, seja para ajustar ou seja para regularizar sua atividade ou empreendimento, certifique-se de que o instrumento está bem fundamentado e com respaldo legal adequado, uma vez que o projeto de recuperação é apresentado pelo próprio interessado, sendo que o órgão ambiental apenas atesta se tais medidas são necessárias e suficientes para a recuperação da área comprometida, também sugerida pelo próprio interessado. De igual forma, importante destacar que alguns estados possuem normatização própria para a confecção e assinatura desses termos. Em alguma dessas unidades da federação, os termos de compromisso acabam sendo chamados de TAC. Assim, mais importante do que o nome do documento é o conteúdo que o mesmo possui. Esse sim deverá ser avaliado para que o instrumento traga benefícios e não problemas a quem o está assinando. Vale frisar que não há, na conduta das negociações, um rito procedimental fixo a ser seguido, ou seja, as partes definem as obrigações recíprocas, conforme as necessidades do caso concreto. Por exemplo, posso alterar o plantio, o local, a quantidade acordada no TCRA? Se houver qualquer alteração de titularidade do empreendimento, obra ou atividade ou serviço desenvolvido, o documento do TCRA deve ser atualizado junto ao órgão ambiental responsável pela emissão do documento. Por exemplo, na obra de loteamento, ela começou com uma pessoa, o dono da área, e foi vendida para uma empresa, uma pessoa jurídica. Tem que mudar o TCRA. Outro exemplo. A construção de uma ponte teve uma autorização e um TCRA emitido, mas no meio da obra verificou-se que precisava ampliar a área atingida. Precisa fazer uma alteração do TCRA. O TCRA também pode sofrer atualizações em casos de desastres ambientais como incêndios e quedas de barragens. Porém, para que isso ocorra, é necessário entrar em contato com o órgão responsável para informar e se orientar sobre como proceder. Por exemplo, uma área de plantio foi incendiada e não sobrou nada das mudas. O que deve ser feito? O responsável pode solicitar uma alteração de prazo por conta desse ocorrido, mas ele continua com a obrigação de plantar a quantidade de mudas descritas no TCRA. Por que o TCRA é para plantio de mudas nativas? O principal objetivo do TCRA é promover um plantio que seja sustentável e saudável para aquele ambiente em questão. Deve haver um equilíbrio entre a fauna e a flora, e o plantio correto deve manter esse ecossistema equilibrado. Ou seja, as mudas que você vai plantar têm que produzir alimento para animais e insetos, como por exemplo, pitanga, imbaúba, goiaba branca. São espécies que vão alimentar os animais silvestres, como pássaros e macacos e coatis. Diferentemente de um plantio de seringueiras ou eucaliptos, que geram recursos financeiros, mas não contribuem com o ecossistema. As regras de plantio e a análise são realizadas levando em consideração os aspectos técnicos para que esses objetivos sejam alcançados. A escolha das espécies, o projeto de plantio, o local escolhido para o plantio são fatores importantes nessa análise, uma vez que não se trata apenas de plantar, mas também cuidar para que o plantio se desenvolva e contribua com o seu entorno.
Ou seja, espaçamento das mudas, as espécies escolhidas para aquele local, são fatores a serem analisados pelos técnicos antes da aprovação. O que são os relatórios técnicos de monitoramento de plantio? É uma planilha que contém as informações sobre o andamento do plantio, ou seja, deve demonstrar onde foram plantadas as mudas, quantas foram plantadas, qual o espaçamento utilizado, qual o tamanho das mudas, qual o percentual de mudas que vingaram, qual que pereceram, e deve ser acompanhado de um relatório fotográfico para comprovação desses fatos. Mas por que eu tenho que enviar esses relatórios técnicos de monitoramento de TCRA? Esses relatórios técnicos ajudam o órgão ambiental a acompanhar o plantio compromissado e a programar as vistorias de acompanhamento, ao mesmo tempo em que demonstram o comprometimento do interessado quanto ao cumprimento do TCRA. Ou seja, semestralmente ou anualmente deve ser apresentado o relatório de como está o plantio. E essa informação da periodicidade está no corpo do TCRA. Caso não seja apresentado, ele pode ser cobrado pelo órgão ambiental. O que acontece se eu não cumprir o TCRA? A pessoa física ou jurídica que não cumpre as regras do TCRA sofre as penalidades cabíveis de acordo com o previsto na legislação ambiental, as quais incluem a execução judicial das obrigações assumidas diretamente pelo Estado, tendo em vista que o TCRA possui caráter de título executivo extrajudicial. Vale ressaltar que, em caso de execução do título extrajudicial, o interessado não se exime de cumprir o compromisso de plantio acordado. Por exemplo, um proprietário rural foi autuado por ter roçado uma área de preservação permanente e foi firmado um TCRA. Venceu o prazo e esse TCRA não foi cumprido. Nesse caso, ele terá que pagar a multa do título extrajudicial e ainda terá que plantar a quantidade de árvores nativas contidas no TCRA. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!